Vamos aqui às perguntas com o técnico Paulo Roberto. Paulo, boa noite. Marcelo, Portal Nova 15. Paulo, segundo jogo em casa, segunda derrota. O 15 começa a ficar... Começo de campeonato ainda, mas é uma situação difícil, principalmente a torcida que acaba pegando no pé. Como trabalhar isso? Porque agora são 2 jogos fora e com 2 equipes fortes e favoritas também ao acesso. Como trabalhar isso com os jogadores, Paulo? Eu acho que num momento como esse, quando você não começa bem, o maior problema é isso aí, o mental, né, do grupo. Você recuperar o mental do grupo e fazer com que eles possam render. Por exemplo, no jogo de hoje, na minha concepção, na minha avaliação, foi a melhor partida que nós fizemos, né? Na minha opinião. Lógico que em algumas situações se pecou, inclusive no lance do gol do adversário, né? Mas foi um jogo que eu acho que nós tivemos o melhor comportamento dos 3 jogos que nós fizemos. Lógico que aí no segundo tempo, o gol não sai, você se desarruma, se desespera, como fizemos algumas jogadas precipitadas agora no final do jogo, né? Jogadas que até nós clareamos a jogada e podíamos achar um passe, acabamos querendo finalizar de qualquer maneira, e eu acho que isso aí prejudicou também no final do jogo, mas na minha ótica eu acho que foi a partida mais segura que nós fizemos. Tivemos uma marcação mais forte no setor de meio campo, fizemos mais desarmes no setor do meio campo, que a gente percebeu que era um dos problemas nossos, e trabalhamos melhor essa bola no setor de meio campo também. O que eu acho que nos faltou, na minha ótica, é conseguir chegar mais pelos lados do campo, porque o adversário ele voltava todo, fazia 2 linhas de 4, e a gente não foi tão objetivo pelos lados do campo. Então, tanto no início do jogo, até algumas situações com o Bené, nós chegamos bem, porque ele entrava por dentro, fazia a superioridade numérica, era aquilo que se trabalhou com ele, e ele dava a ultrapassagem para o nosso lateral, mas nós não chegávamos, não terminávamos bem as jogadas pelos lados. E no segundo tempo nós tentamos alguma coisa, tentamos um atacante de lado descansado, até porque o Joninha não vinha dando assim muito segmento às jogadas, né? Apesar de ser um bom jogador, mas também não funcionou. Eu acho que ali não funcionou, mas no geral eu acho, na minha ótica, que foi o melhor jogo nosso. Agora, é óbvio que você não pode gostar de um jogo que você foi derrotado. Lógico que nós não gostamos, mas as mudanças que foram feitas, eu acho que os atletas que entraram se comportaram bem e deram um ritmo de jogo diferente para a equipe. Paulo, aproveitando que você está falando a respeito disso, dessa dificuldade mental também que começa a ter devido aos resultados, gostaria que você falasse a respeito já projetando o próximo jogo, que também vai ser um jogo complexo lá em Sorocaba. O que nós vamos ter que trabalhar mais no grupo é isso. Nós vamos ter que colocar para eles que o jogo que nós fizemos hoje foi o melhor jogo que nós fizemos até aqui, e que eles têm condições de até render mais do que isso, mesmo com o adversário que é o São Bento. Eu acho que essa divisão aí, os adversários não estão assim muito acima um do outro, não. Talvez aí 1, 2 ou 3 equipes aí estejam até no momento melhor, mas não vejo essa superioridade técnica tão grande assim, não. Agora, isso aí vai ser o principal problema. Vai ser trabalhar o mental deles, fazê-los entender que aqueles atletas que entraram jogando, substituíram os que vinham jogando, hein? Corresponderam, deram uma outra performance à equipe, e que nós temos como dar uma sequência de jogos e buscar os resultados que nós precisamos com esse grupo. Paulo, na minha opinião, na hora que o 15 levou o gol, era um momento que o 15 estava pressionando, estava melhor na partida. O 15 começou, os primeiros minutinhos foi bem, depois o Oeste pressionou, o 15 recuperou a posse de bola, houve uma aproximação dos jogadores para fazer um toque de bola, tramar melhor as jogadas, e aí levou o gol, e aí desandou um pouquinho. O 15 a gente já falou aqui do mental, as 3 perguntas aqui, tá falando do mental, mas o 15 se perdeu um pouco nessa troca de bolas, porque o 15, a gente viu que o 15 pode trocar, os jogadores podem fazer essa aproximação. Se perdeu um pouco no momento que levou o gol? Veja bem, eu acho até que essa aproximação, essa posse de bola que o 15 teve hoje, que não teve nos jogos anteriores,
Eu posso dizer que é devido ao fato de você colocar um meia atacante pelo lado, que é o caso do Bené, com total liberdade de entrar por dentro, de se juntar ao Daniel, fazer uma superioridade numérica por dentro. Era essa a função dele e ele executou isso muito bem. Por isso nós tivemos a bola, tanto que nós buscamos aí o scout do jogo, já temos lá, nós tivemos uma posse de bola bem maior do que o adversário. Entendeu? Isso aí aconteceu. A ideia também era essa, era você não desfazer tanto da bola dentro do campo do adversário, até porque você tinha que tentar construir. Então eu acho que na tua análise, nós fizemos essa análise também depois do jogo ali. Tivemos um bom início, o time entrou vibrante, o time entrou com intensidade, o time entrou querendo, disputando todas as bolas. Tá certo? Depois houve realmente uma queda e logo em seguida a gente tomou conta do jogo de novo, e já estava praticamente indo para o final do primeiro tempo, até num placar de 0-0, e foi quando nós tomamos o gol. Vocês viram como nós tomamos o gol? Vocês viram o lance do gol? Como é que foi? Não, a bola estava no nosso pé, correto? Dentro do campo do adversário, com o adversário longe, né? Não estavam pressionando, entendeu? Então, infelizmente, nós perdemos a posse da bola ali. A jogada veio pelo lado direito, bola alçada do lado contrário e o extremo do lado contrário cabeceou praticamente livre. Então, eu acho que ali houve um certo descuido, né, na marcação ali, porque é que a gente sempre fala, jogada pelo fundo do campo, pelo lado direito, você é o lateral do lado contrário, você tem que sempre procurar encurtar em quem está entrando. Então a bola cruzou toda a área e o cara praticamente cabeceou distante do nosso defensor, com muita facilidade, com muita liberdade. Então, mas eu acho que nós demos uma bola de graça, né? Assim, dentro do campo do adversário. Então, eles jogaram em cima do nosso erro e no erro nosso, eles acabaram chegando no nosso gol. Acho que foi a jogada mais perigosa deles, assim, de chegar de cara com o gol. Entendeu? Então, o adversário também soube se aproveitar de erro nosso. Paulo, gostaria que você falasse, sei que é um momento complicado, mas como a gente já relatou aqui também, essa insatisfação da torcida, eu gostaria que você deixasse um recado. O que você deixa de recado para o torcedor? O torcedor, ele tem todo o direito de se manifestar, e nesse momento também de estar insatisfeito. Isso aí nós não podemos discordar, né? A única coisa que eu não concordo é que tenha faltado hoje intensidade, vontade, luta desses atletas. Isso aí não faltou. E conseguiram colocar isso e conseguiram jogar. Infelizmente, não acharam o caminho do gol. E o adversário, praticamente uma bola, achou o caminho do gol. O futebol é isso aí. Entendeu? Agora, a manifestação, a insatisfação, a gente tem que entender. Tem que entender até pelos resultados, né? E agora nós sabemos também que essa insatisfação, ela não é de agora, né? Infelizmente, isso aí são sequelas, né? De anos e anos. E é lógico que nós estamos aqui para fazer de tudo para mudar essa situação, né? Mas o torcedor, ele tem toda a razão, nós não podemos discordar da manifestação do torcedor, não. Paulo, a gente sabe, 15 está com um ponto e agora pega 2 adversários muito fortes. Mas por uma outra visão, ajuda a jogar fora de casa nesse momento para sair um pouco da pressão que existe da torcida aqui no Barão? Olha, eu vou ser sincero, com toda a pressão que a gente sabe que existe e que nós temos que saber absorver isso aí pelo momento, a pressão, o xingamento, a cobrança, isso aí faz parte do futebol, nós temos que saber conviver com isso aí. Nós temos que fazer de tudo para mudar a situação, entendeu? Agora é lógico, você jogando fora de casa, você tem um peso um pouco menor com relação a isso aí e você tem condições de desenvolver um futebol diferente. Eu posso dizer a vocês o seguinte, o que a equipe apresentou hoje, disso para frente nós temos condições de render. Tá certo? Lógico que diminuiu algumas falhas, alguma desconcentração, como foi no gol do adversário, né? Mas, assim, me agradou a performance da equipe hoje. Já chutou mais no gol, chutamos 4 ou 5 bolas no gol, entendeu? Então, acho que o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, a nossa ideia com a entrada do Bené ali, não foi para que você tivesse um extrema pelo lado, era você ter
4 homens de meio campo, sendo que esse quarto seria o Bené, mas seria um jogador de características ofensivas e não defensivas, para que quando nós tivéssemos a posse da bola, ele pudesse entrar por dentro, aproximar do Daniel ali, do próprio Braga, e fazer uma superioridade numérica por dentro e você ter a bola dentro do campo do adversário. Isso aí aconteceu várias vezes. Várias vezes aconteceu isso aí, mas assim, o resultado não veio, mas eu acho que a mudança, né, na característica da equipe, eu acho que o que nós pretendíamos aconteceu. Obrigado, Paulo. Valeu, pessoal.